Nas ruas, é aqui que muitas vezes vemos e nos encontramos com a diferença. Aqui, nas ruas, em meio a pessoas, identidades e opiniões, apresentamos a primeira edição do programa Irrestrito. A ideia aqui é desconstruir, desmistificar, quebrar tabus, abordar os mais variados temas de forma irrestrita. Se tu defendes todas as formas de amar, quer ampliar o sentimento de empatia e acredita que a diversidade é que colore o mundo, compartilha essa ideia com a gente. Na primeira edição do programa Irrestrito, vamos trazer 2 mini documentários com os temas lesbofobia e gordofobia. Para iniciar então o nosso programa, eu apresento a psicóloga e professora Vânia de Oliveira. Obrigada, Vânia, por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Então, a primeira pergunta, a partir da tua visão como psicóloga e mulher, tu poderia nos dizer o que é a gordofobia e a lesbofobia e por que esse tipo de opressão se enraizou tanto na nossa sociedade, principalmente opressões relacionadas às mulheres? Bom, primeiramente dizer o que na verdade, a minha impressão, né, sobre o que é a gordofobia e a lesbofobia. Eu acho que tanto uma quanto outra falam de um preconceito extremo, né, de questões que se colocaram na sociedade, na verdade, como problemas, né, mas que, na verdade, eu acho que o grande problema, tanto da gente falar em gordofobia quanto lesbofobia, é talvez de questões que tenham se naturalizado de acreditar que existam padrões tanto de beleza quanto de sexualidade. Né? E acho que isso é forte, assim, talvez a gente enxergue isso como tão forte, por também padrões impostos pela sociedade, pela mídia, enfim, de algumas coisas que se naturalizam e que na verdade não são naturalizadas, são construídas. Há poucos dados sobre a militância lésbica. A mídia praticamente não usa o termo. São escassas as políticas públicas que promovem a saúde sexual desse grupo. O grupo é quase invisível. A vida das mulheres que amam livres das amarras sociais é uma batalha rotineira. Algumas dessas histórias permeadas de preconceito a gente pode conferir no mini documentário produzido pela acadêmica Larissa da Rosa. Triste, loucona, será qualificada ela quem recusa. Segue receita tal, a receita cultural. Eu acho que antigamente pra mim soava estranho ainda. Eu pensava, meu Deus, lésbica, ai meu Deus, que horror, que palavra horrível. Sabe? Eu pensava, eu acho que se torna, fica sendo uma coisa cultural, sabe? A gente vem trazendo isso. Uma vez eu tava de vestido, quando eu recém tinha cortado o cabelo curto e 2 caras passaram por mim e começaram a falar que eu era um macho de vestido. Eu ouço direto, né, do tipo, porque tu quer ser um cara, você nunca vai ser um cara, sabe? Essa comparação mútua da forma como eu me visto com um estereótipo masculino, sabe? A aceitação da família, pelo amor de Deus, acho que foi o pior. Um exemplo é minha mãe, que ficou apavorada comigo, que o maior medo dela era virar um macho. É direto, sabe? A forma como vão falar comigo, os comentários, sabe? Coisas do tipo... mas tu não nasceu um menino, por que você quer ser lésbica? Entende? Um ex-namorado também quis bater na minha namorada, da atual agora, por causa de... que ele simplesmente não aceitava ser trocado por uma mina. Gente que nem olha mais na tua cara por causa disso. O ápice de violência que eu já sofri foi quando me correram 2 quadras da minha casa, gritando que eu era uma macho fêmea e que eu queria parecer um homem e eles iam me tratar como um homem. Ser proibida de sair de casa, ser chantageada, tipo, chantageada de contarem pros meus pais que eu tava sendo aquilo que eu realmente sou. Acho que existe violência física e a violência psicológica. Ao meu ver, eu acho que a psicológica acontece mais. A mais comum pra mim é a psicológica, sem sombra de dúvida. Eu sempre me senti meio perseguida, assim, depois que eu me descobri. E eu acho que esse medo já é uma violência, sabe? A violência, essa psicológica, é muito pesada, assim,
talvez ela não é tão aparente, sabe? É tipo assim, a gente tem dados de quantos LGBTs sofrem, foram assassinados ou se suicidaram, mas a gente não tem como criar estatística de quem sofre as outras violências, digamos assim. Física eu passei, mas faz bastante tempo. Foi no mesmo dia que a minha namorada quase apanhou. Ano passado, os dados aumentaram muito, tipo 12% de 16 casos entre estupro é estupro corretivo, entende? E não acontece só com a mulher lésbica, acontece com homens trans também, entende? Então, quando o cara pergunta se ele quer participar, ele não tá aceitando, ele tá achando uma forma de violentar esse casal. A mulher, ela é objetificada o tempo todo. Nós somos objetificados o tempo todo. Parece que sexo foi feito pra homem, assim. Então, tipo, mulher com mulher, meu Deus, vamos botar um homem aqui pra assistir que ele vai adorar esse negócio. Cara, a gente é silenciado o tempo todo. Então, tipo, não existe a sexualidade feminina. A mulher, desde os primórdios, ela é tratada como barriga de aluguel. Tipo, ela tem que trazer a geração seguinte, os filhos dos caras, tem que passar o gene, tem que passar isso, tem que passar aquilo. Eu acho que o sexo e o prazer sexual foi feito pro homem. Tanto é que se tu vai olhar pornô, qualquer coisa assim, não existe pornô pra mulher, não existe pornô pra lésbica, existe pornô pra homem. O casal lésbico, ele é aceito na sociedade, de certa forma, quando as duas meninas são extremamente femininas, entende? É mais aceitável na sociedade ver duas meninas extremamente femininas se pegando na rua ou então andando de mãos dadas, porque a sociedade pode, e quando falo sociedade posso falar dos caras, eles podem imaginar, entende? Mas é aquilo de tu passar na rua, tu tá andando de mão dada com a tua namorada e aparece um cara, ei, posso entrar no meio, berrando no meio da rua, no pleno centro. Aqueles convitezinhos de posso participar. Caras parando eu e minha namorada na rua, tá nós duas vestidas e eles perguntam se podem participar. Ai meu Deus, seria meu sonho ter duas dessas, sabe? Então assim, é constante, tá ligado? É revoltador isso. Quando falam do LGBT, é só o G, parece. Eu acho que o foda, assim, que eu acho que a mulher lésbica tá inclusive invisibilizada dentro da comunidade LGBT. Até a parada. É a parada gay. Não é LGBT, é gay. A lésbica, ela não existe no movimento LGBT. O L, ele é ignorado constantemente, entende? Porque a mulher no movimento, ela é a melhor amiga do viado. É a forma que eu vejo, principalmente aqui em Santa Maria. Mulher já é silenciada, imagina uma mulher lésbica. Bom, é o privilégio dos homens, né? Até os homens gays têm seus privilégios e também são machistas. Vem muito do machismo que está embutido nessa nossa sociedade. Porque eu acho que ao mesmo passo que eu luto contra a lesbofobia, eu posso lutar contra a transfobia e contra a homofobia, entende? E contra o racismo. Porque todos esses movimentos eles têm que andar juntos. Não adianta eu ir lá e lutar pelos meus direitos e ignorar a opressão do outro, entende? E quando eu digo isso, eu não digo tomar a opressão pra mim. Eu estou dizendo apoiar. Eu acho que o princípio de todo preconceito é a ignorância. Mas dá pra ver quando a pessoa tá confundindo a coisa, não tem noção do que tá falando, e quando é preconceito. É muito simples, tu vê o julgamento no olhar. Só o conhecimento e só a informação vai fazer com que o machismo suma, e aí com isso a gente vai ter igualdade, e aí tendo igualdade a gente vai ter visibilidade, porque a gente vai deixar de ser silenciada, sabe? Então, sei lá, eu desejo que todas nós tenhamos muita força e que a gente tenha consciência de que a gente não tá sozinha. Tu não tá sozinha, eu também não tô sozinha, sabe? E eu acho que nós por nós e sororidade tem que ser o porta-voz do nosso movimento, sabe? É isso. Eu sou meu próprio lar. No Brasil, desde 1997, é celebrado no dia 29 de agosto o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Esse dia, ele surgiu a partir da necessidade das mulheres bissexuais e lésbicas de pautarem as suas necessidades, né, e pedirem por respeito. A partir dessa data, a gente percebe há quanto tempo existe essa busca por respeito.
Então, por que ainda há uma preocupação tão grande com a vida do outro, por vezes atingindo extremos como lesbicídio, como estupro corretivo? Por que existe essa relutância em aceitar a sexualidade do outro, né? E como que tu sente, Vânia, na psicologia o momento? Tipo, as pessoas estão assumindo a sua sexualidade, mas ainda há uma repressão por parte da boa parte da sociedade. E por que a pluralidade ela ainda parece ser uma questão tão difícil quando se refere à sexualidade? Ainda que haja outras barreiras para se transpor, que não seja só a sexualidade, mas por que a pluralidade na sexualidade ainda é tão difícil? Bom, primeiro eu vou te dizer assim, do que eu acho em relação a outras questões que não só a sexualidade, do que incomoda o outro sempre pela visão do que é diferente da gente. Né? Então eu acho que isso vem na sexualidade, vem do que a gente estava falando da gordofobia, na questão do corpo, de que ver o corpo do outro como sendo uma coisa de doença, né? Assim, então, eu vejo bastante por uma questão daquilo que a gente estava falando, que eu acho que assim, eu acho que antes não existia isso, né? O preconceito, enfim, eu acho que hoje as pessoas que são preconceituosas, na verdade, elas estão se achando no direito de falar certas coisas e que antes não falavam. Assim como quem assume a sua sexualidade hoje tem uma possibilidade de, como é que eu posso dizer, de se encontrar pelas suas parcerias, pelos seus iguais, né? Pelos seus pares, digamos assim. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para seguir nessa questão de que eu acho que o que a gente está vendo hoje na sociedade tem muito a ver com essa questão da intolerância ao diferente, né? Aquilo que não é igual a mim e que eu tenho medo, na verdade, né? Eu vejo muito pela visão, talvez, da psicologia, de um medo do diferente. Bom, e se fosse comigo, de não conseguir se colocar no lugar do outro, né? Então, eu me defendo sendo agressivo, né? E com argumentos que eu vejo muito do que a gente pode chamar de argumentos que são morais, se a gente for ver o que é a nossa luta em relação a isso, essa questão da cura gay, né? Então, assim, quem entra por trás dessa questão da cura gay é um moralismo religioso de certas religiões que acreditam que quem é gay precisa ser curado, né? Quando a gente não acredita nisso, porque isso não é uma doença. A sexualidade, assumir a sexualidade não é uma doença. Então eu vejo que a gente tem um caminho muito grande para essa questão da intolerância, né, assim, e que talvez a forma de relutar contra isso seja nisso que eu estou falando, assim, é poder conversar sobre isso, abrir esse assunto para a sociedade, desnaturalizar algumas coisas que estão muito naturalizadas. Além da lesbofobia, há inúmeros outros preconceitos que atingem o universo feminino. A gordofobia também é uma forma de discriminação da mulher. É a hostilização e a desvalorização das pessoas gordas. Acompanhem com a gente o mini documentário produzido pelas acadêmicas Emily Costa e Victoria de Bortoli. O vídeo traz depoimentos de quem sofre na pele preconceito pela simples atitude de ser quem se verdadeiramente é. Desde pequena eu sempre fui a maior da turma, assim, no sentido de corpo mesmo. Tipo, as minhas amigas todas eram sempre as menorzinhas, não tinham corpo formado, e eu, a partir dos 10 anos, sempre tive o corpo bem formado. E aí depois na adolescência foi quando eu comecei a engordar. Eu conheço muitas pessoas gordas que já desistiram de estudar. Porque como que tu vai conseguir se manter num curso em que tu vai lá e tu vai passar 5 horas diárias num lugar que tu não cabe, num lugar que tá te machucando, entendeu? Eu já soube de pessoas que decidiram sentar no fundo da sala no chão porque não cabiam na cadeira. Aquelas classes que tem aquele negócio aqui, não dá, não tem como, eu não entro naquilo. Entendeu? Tu fica toda errada ali e tu aguenta tipo 1 hora no máximo. Uma vez eu fui em uma loja de roupa experimentar um vestido para uma formatura e a vendedora não deixou eu experimentar o vestido porque eu não estava bem encaixada nos padrões de beleza. Que na loja só tinha M, P e G e eu tinha certeza que eu poderia caber um daqueles numeração. E ela simplesmente não deixou eu vestir e eu fui embora da loja magoada com o fato de eu ter certeza, eu tinha passado por todas as lojas do shopping e ela não deixou eu vestir experimentar o vestido.
primeira ocasião em que eu fui pedir pro cobrador para eu descer do ônibus pela frente, porque eu não ia passar pela roleta do ônibus, não tinha condições, é muito apertado. O cara simplesmente fez uma cara super feia, me olhou de cima a baixo e respondeu super de má vontade. E como era a primeira vez, eu me senti, tipo, muito humilhada e tu sente que parece que tá todo mundo te olhando e te julgando, e provavelmente as pessoas estão. E esse é, tipo, um dos casos de gordofobia que me incomodam. Você tem o seu corpo e, bom, o que eu faço com ele, né? Como lidar com ele, como amá-lo, né? E isso sim é uma construção que vem desde a infância, né? É algo que se dá ao longo da vida, né? Que você vai criando uma autoconfiança, né? Uma autoestima quanto a isso, né? Quanto a esse corpo, que é o seu. Então você cuida dele da forma que você acha melhor. Às vezes falam, o que mais me chama a atenção é, sei lá, em uma festa, eu gosto muito de música, de eu estar curtindo o show, dançando, e eu escutar um comentário, olha a gordinha lá se divertindo. Mas depois também, com o tempo, tu tem que perceber, por que eu vou me ofender se me chamam de gordinha? Eu não sou gorda. Não é uma ofensa isso. E, bom, basicamente todos os problemas que a gente tem, todo o preconceito, a opressão, etc., é basicamente porque a sociedade nos considera doentes, né? Tu é gorda, tu é doente, como se ser magra fosse ser saudável, coisa que não é, né? Se tu reconhecer o teu corpo tal como ele é, né? Seja gordo, magro, preto, branco, enfim, e a partir daí trabalhar em cima disso, né? Bom, esse é o meu corpo, como vou me sentir bem com ele, né? E se conscientizar de que não, o que a mídia mostra, o que a televisão, as revistas mostram, esse padrão impõe é que é algo ilusório, né? É algo que você nunca vai chegar, né? Então, como fazer com que, né, isso caia por terra e, bom, começar então a pensar por si só, né? De amadurecer então a questão com o próprio corpo, né? Como vou me sentir bem com o meu corpo, que roupa eu vou querer usar, que cor de cabelo, né, isso é uma coisa muito pessoal, né? Vai de um reconhecimento e de um trabalho individual, também de amadurecimento, né? E ter sempre em mente que, bom, esse é o meu corpo, ninguém tem nada a ver com isso, né? Se eu sou feliz assim, é isso que importa. Segundo o Ministério da Saúde, Porto Alegre é a capital que possui a maior quantidade de pessoas em excesso de peso. São 55,4% da população, seguido por Fortaleza e Maceió. Então, Vânia, a partir dos teus estudos da mente humana, teria algum fator que faz as mulheres gordas se sentirem mais oprimidas? Eu acho que tem vários, né? Na nossa sociedade, o que a gente tem visto bastante forte, assim, e não é de agora, dali, eu acho que desde os anos 50, 60, né? Assim, é essa questão muito forte da mídia, né? Do que tem que ser, principalmente o corpo feminino, como um ideal, né? O ideal de magreza, ideal de a saúde, né? Assim, eu acho que é interessante pensar que, ouvindo falas de pessoas do quanto elas são discriminadas ou não, elas dizendo, bom, né, por que eu sou considerada uma pessoa doente se eu não me acho doente? Né? Então eu acho que tem esse padrão de beleza que a mídia coloca como, né, é ela que veicula isso, assim, tem sido, acho que, um fator principal, assim, nesse sentido de pensar que existe um certo padrão a ser seguido e que é um padrão ideal e que, na verdade, ninguém chega a ele, né? Então, por exemplo, essa questão das modelos, né? A gente pode pensar que hoje isso está sendo questionado porque já tiveram meninas que já morreram em questão de não se alimentar de uma forma correta, enfim, porque, né, queriam... porque se esperava delas alguma coisa, mas a gente vê que isso se fala um pouco e daqui a pouco não se fala mais. Né? Então, eu acho que isso é muito imposto, né, de uma certa forma, por essa questão, tanto a gente pode falar da mídia, mas também acho que
aí vem a saúde também, né, assim, num certo padrão de normalidade também que tem que ser seguido e que acaba fazendo que as mulheres, desde que elas são meninas, né, assim, ó, aí também tem a coisa que eu vejo, as bonecas, né, que boneca que é considerada bonita, que boneca que não é, a história da Barbie, né, e isso vem seguindo algo que as meninas se sentem, né, nessa obrigação, digamos assim, e isso vai se construindo padrões de beleza sociais. Bom, então eu agradeço pela presença da psicóloga Vânia de Oliveira, muito obrigada, Vânia. E o Irrestrito fica por aqui, com a mensagem de transformar o preconceito em luta, numa luta pela liberdade de ser quem se é, por uma sociedade mais diversa e plural.